Olá, gente, passei um tempinho de molho por causa de uma cirurgia que eu fiz no nariz, chamada septoplastia, e outras coisinhas aconteceram e me fizeram largar vocês por um tempinho. Mas agora voltei e quero dizer que eu vou tentar ao máximo trazer resenhas semanais de livros. Então toda semana vai ter um livro resenhado aqui no canal. Eu vou me esforçar ao máximo para fazer isso, para fazer dar certo, porque só assim, com constância, a gente consegue fazer esse tipo de coisa crescer. O primeiro livro que eu quero falar aqui é de um cara chamado Charles Bukowski e se chama Misto Quente. Minha experiência com Bukowski foi um pouco conturbada no começo, porque entrando naquelas páginas nas quais as pessoas compilam frases de autores, de sociólogos, de filósofos, eu percebi que muita gente ali não lia, não sabia nem sequer o contexto daquelas frases, não tinha lido as obras dos autores, enfim, era basicamente um letreirozinho para dizer, olha, eu sou cult, eu gosto dessas coisas. Acabou que eu não vi valor nenhum e acabei atrelando isso à qualidade do autor. Preconceito é uma coisa horrorosa, porque quando eu peguei o livro e decidi lê-lo, eu percebi que é uma coisa magnífica. O Bukowski, ele escreve muito bem, ele é direto, sem floreio, e isso faz com que a escrita dele seja extremamente estilosa e muito bonita. Parece que as coisas que estão na cabeça dele vão instantaneamente para o papel e não sofrem modificações. Tu entende perfeitamente o que ele quer dizer. O livro ele tem caráter autobiográfico. O personagem principal é Henry Chinaski, que é como se fosse um alter ego do Charles Bukowski, um dos que ele tem. E tudo se passa em Los Angeles, mais ou menos entre 1922 e 1929 e aí por diante, na época da Grande Depressão, da crise de 29. Daí dá pra saber que o Chinaski não é rico, ele vive na periferia de Los Angeles. E a infância do Chinaski, ela não é algo platônico. E há no livro passagens muito angustiantes nessa época. O Charles Bukowski ele vai contar desde a tenra infância até o início da vida adulta. E durante todas essas passagens não tem floreio, vai ter experiências sexuais contadas da forma mais explícita possível. Vai ter muito xingamento, muita briga, bebedeira, olha, tudo muito bom. Os pais do Chinaski eram péssimas pessoas, sobretudo o pai. A mãe era uma pessoa muito condescendente com o que o pai fazia. O pai acabava descontando todas as frustrações que ele tinha no Chinaski, que por ser o lado mais fraco, uma criança, ele não conseguia revidar. A mãe também não revidava, sempre ficava na dela, sempre tendo aquela postura relapsa ante a tudo que estava acontecendo. O pequeno Henry também ele não se encaixava em nenhum grupo social, ele meio que era... Esses grupos sociais, eles meio que empurravam ele pro lado. Ele começou a se enxergar como um outsider e começou a atrair outras pessoas que nem ele. Meio que esses desajustados começaram a ficar andando com ele. Ele conheceu um rapaz chamado Carequinha, que era um rapazinho pequenininho com a careca, um rapaz que não tinha um braço, ou seja, todas as pessoas que, entre aspas, viviam meio que na margem da sociedade, ficavam juntas do Chinaski, porque encontravam no Chinaski um espelho. Era meio que eles fossem iguais. Já que eu não consigo se encaixar em um grupo, eu vou andar com esse cara aqui, que é mais parecido comigo. O Chinaski, ele ficava meio que com raiva dessa situação, mas ele não tinha muito o que fazer, ele não fazia os caras irem embora de forma definitiva e ficava naquilo. Num dado momento, a professora de Chinaski manda os alunos escreverem uma redação sobre um discurso que o presidente vai fazer na época. Obviamente, o Chinaski não vai por causa do pai, que obriga ele a cortar grama. Só que ele precisava da nota e, pescando as informações de um jornal, ele escreve uma redação muito boa. A professora, inclusive, sabe que ele não foi para lá, mas ela enaltece muito o que ele fez, e esse é um dos poucos momentos nos quais ele faz algo certo. E aí também que ele é iniciado, que ele entra para esse mundo da leitura, que ele começa a enxergar, da leitura e da escrita, que ele começa a enxergar que isso é uma coisa que ele pode fazer bem. E aí sucessivas desgraças vão acontecendo na vida de Chinaski, e uma das mais notáveis é quando ele tem uma crise de acne. Ele tem acne por todo o corpo, pelo rosto. Enfim, ele é encaminhado a um hospital, e os médicos dão um diagnóstico bem duro, eles meio que ficam sem saber. Na realidade, eu acho que... eu não me lembro nem de eles terem dado algum diagnóstico, porque muitos deles estavam vendo aquilo pela primeira vez. E o tratamento era muito duro. Você tinha que secar as espinhas com a seringa, a agulha assim, puxava, e depois cauterizar aquela ferida que ficava. E em meio a tudo isso, ele encontra uma enfermeira, que é a enfermeira que cuida dele, e essa enfermeira, pela primeira vez, é a primeira pessoa que tem de fato compaixão por ele. Ela até tem uma paixão platônica, e aquilo que ele pensa dela, ele vai descrevendo ela, ele não acha... Ela não é tão bonita assim, mas ao mesmo tempo é a única figura que de fato se importa com ele, que está ali meio que tendo gosto de tratá-lo, porque, como eu disse, é duro demais esse tratamento. Óbvio que não dá certo, ele não tem nada com essa enfermeira, e ele nem chega a ficar melhor de fato depois de todo esse tratamento. Chega uma hora que ele simplesmente sai
e vai viver a vida. Depois o Chinaski ele se forma na escola e essa passagem da formatura é muito interessante, porque é aí que essa visão que ele tem de si mesmo como outsider é escancarada. A gente percebe que de fato ele é um outsider. Todo mundo da escola tem um grupinho, pertence a algum grupo, e ele meio que vai lá sozinho, tá lá sozinho, não se importa muito com aquilo que está acontecendo, quando todo mundo tem todo aquele clima de formatura e tal, dos professores e tudo mais, o Chinaski só tá ali existindo, ele não liga para aquilo que está acontecendo, e ao mesmo tempo você sente um ar de tristeza. Ele queria que fosse diferente, mas acaba não tendo meios para fazer isso mudar. Falta cultura, falta dinheiro, falta tudo, falta amor, principalmente. Mas no período se passa, ele ingressa na faculdade, ele meio que entra na faculdade nas coxas, ele não liga muito, ele só quer escapar daquela rotina que ele tem. E aí ele entra no curso que é mais fácil de passar. E essa é uma das épocas, eu acho que é a época que eu achei mais engraçada. Tem um monte de desventuras que acontecem, e uma delas é que ele encontra um cara chamado Igor, que é um simpatizante do nazismo. E lembra do Carequinha? O Igor tenta cooptar o Chinaski e o Carequinha, que está estudando na mesma instituição que o Chinaski. O Carequinha ele é mais inclinado ao nazismo, o Henry não, ele meio que não tá nem aí, ele não quer participar de guerras. Inclusive a opinião dele é que ele não liga, ele não quer participar de guerra, e inclusive ele diz que por causa da ascendência alemã, se eles perdessem a guerra, talvez fosse até bom para ele, porque ele conseguiria arrumar uma mulher ali para fazer as coisas e conseguiria arrumar uma pensão, ganhar um dinheirinho a mais. Ou seja, ele tá pouco se lixando pro que vai acontecer. E aí, enquanto o Igor tenta cooptar o Henry para esse grupinho nazi dele, o Henry pensa o seguinte: ele se pergunta o porquê desses movimentos de raça atraírem sobretudo aquelas pessoas que têm alguma deficiência mental ou física. Ele zoa com a aparência do Igor e do Carequinha, porque são duas pessoas bem baixinhas, franzinas, são o completo oposto do que se pensa quando se pensa em raça superior. Então ele ri disso aí. Ele relaciona o Hitler com o pai dele, o Hitler como sendo aquele ditador do macrocosmo e o pai dele sendo o ditador do microcosmo. Esse trecho que eu vou ler pra vocês aqui, ele explicita bem isso. Diz o seguinte: para mim, Hitler era só mais um ditador, com a diferença de que ao invés de me dar sermões na hora de jantar, provavelmente esmagaria meus miolos e arrancaria minhas bolas se eu fosse à guerra tentar detê-lo. Ele fala sobre guerra acho que é no conto chamado Vida no Puteiro no Texas, e ele vai lá dizer de novo essa opinião dele, que não quer lutar na guerra, ele não acha que significa alguma coisa, uma coisa que contrasta com a opinião das outras pessoas naquela época, porque o pessoal costuma achar que é másculo ir pra guerra, que é uma coisa honrada, e ele não, ele já pensa bem diferente nesse sentido. E ele já pensa bem diferente a respeito disso. A ideia é completamente diferente. E esse livro, gente, é interessantíssimo. A escrita, como eu disse, é muito estilosa. O fato dele escrever tudo sem floreio, você pode até pensar que fica uma coisa pobre, mas não, é riquíssimo isso aqui. Porque antes de tudo, o Charles Bukowski ele escreve muito bem. Assim, ele vai falar sobre diversas coisas, é quase como se fosse uma autobiografia. Vai falar como a relação que ele tinha com o pai dele foi ficando cada vez pior até explodir. Isso, inclusive, é uma das partes que eu mais gostei, que o pai dele fica com muita raiva dele e acha os contos que ele escrevia e joga eles pra cima, e acontece essa confusão e ele fica com muita raiva, e a partir daí ele sai da casa dos pais. Enfim, o final desse livro também é muito bom, mas o que me atrai mais é como o final, é aquilo que acontece antes do final, como ele vai sendo construído. O clima de solitude que o Bukowski ele consegue criar é surreal, é coisa de brilhar os olhos. Mas, enfim, leia o livro, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu vou melhorando aos poucos, porque como eu disse, realmente tá bem complicado. Eu gravei esse vídeo muitas vezes até dar certo, e espero que dessa vez funcione. E para encerrar, eu vou ler esse textinho aqui escrito pelo Bukowski, que é uma boníssima reflexão sobre a humanidade, sobre como a gente pensa e sobre o que ele acha que vai acontecer com ele no futuro. Eu vou trazer outros livros de Bukowski, porque ele tem vários livros, ele inclusive tem vários poemas. Tem um poema dele chamado Bluebird, que é excepcional, é incrível. Mas tem o Factotum, tem o Pulp, que são livros que eu pretendo trazer pra cá. Eu vou escolher fazer mais ou menos uma ordem, mas eu com certeza vou estar resenhando outros livros dele. Mas o trecho diz o seguinte: outro dia, fiquei pensando no mundo sem mim. O mundo continuando a fazer o que faz. E eu não estou lá. Muito estranho. Penso no caminhão do lixo passando e levando lixo e eu não estou lá. Ou o jornal jogado no jardim e eu não estou lá para pegá-lo. Impossível. E pior, algum tempo depois de estar morto, vou ser verdadeiramente descoberto.
E todos aqueles que tinham medo de mim ou me odiavam vão subitamente me aceitar. Minhas palavras vão estar em todos os lugares. Vão se formar clubes e sociedades. Será nojento. Será feito um filme sobre a minha vida. Me farão muito mais corajoso e talentoso do que sou. Muito mais. Será suficiente para fazer os deuses vomitarem. A raça humana exagera em tudo. Seus heróis, seus inimigos, sua importância. Obrigado por assistir, e se vocês puderem, escrevam comentários aí falando sobre livros, falando, dando sugestões, ou naquela abinha de comunidade, vocês decidem, mas engajem, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, peçam para elas comentarem também. É isso, gente, muito obrigado e até a próxima, até sexta-feira.